Bom, pessoal, esse é o vídeo 1.2 sobre conceitos básicos. Minha ideia é dividir ele em duas partes. É o nosso primeiro vídeo. Por enquanto ele está numerado 1.2, porque o 1.1 seria a contextualização inicial, a introdução, mas que, por enquanto, pelo menos no momento que esse vídeo está sendo gravado, eu ainda não acho que está maduro o suficiente para ficar na forma de vídeo, melhor aquele bate-papo que a gente teve. Nessa primeira parte desse vídeo 1.1, conceitos básicos, a gente vai ver só três conceitos, que é o alfabeto, a sentença, ou string, que a gente vai chamar aqui preferencialmente, e uma linguagem. É muito fácil, mas é muito importante vocês entenderem esses nomes, porque eles vão ser usados durante todo o curso. Ok? Então é isso, vamos lá. Vamos ao que interessa. Bom, a gente começa com o conceito de alfabeto. O alfabeto é um conjunto finito não vazio de símbolos. Então, tá aqui a ideia. Tipicamente, o alfabeto pode ser 0, 1. Obviamente é suficiente para fazer tudo. Escrever tudo na base 2. Ou A e B, posso usar letras também, quantos símbolos eu quiser. A ideia disso é que está simulando o que seria um alfabeto. São os símbolos básicos usados na minha linguagem, seja uma linguagem natural ou uma linguagem de programação. Uma linguagem natural, os símbolos básicos são as palavras, né? Enquanto que numa linguagem de programação são os tokens. Eu também poderia usar um nível mais básico e usar como símbolos básicos aqui os caracteres ASCII e no caso da linguagem natural o alfabeto, os símbolos do alfabeto e pontuação. Bom, não vou me alongar sobre isso agora, mas isso deve ficar mais claro se a gente for fazer algum exercício sobre formalização de uma parte de uma linguagem de programação. E basicamente, tipicamente o que a gente vai trabalhar de forma mais comum é trabalhar os tokens como sendo o nosso alfabeto. Bom, então o alfabeto basicamente é um conjunto finito não vazio, então não tem muito o que falar sobre ele. Vamos logo para o próximo conceito, que é o conceito de string. Normalmente no curso de linguagens formais autômatas a gente usa mais a palavra sentença. Eu vou procurar usar a palavra string porque dá uma intuição para quem está acostumado a programar, eu já sei o que é isso. E na matemática também é usada a palavra palavra. Enfim, que é basicamente a mesma coisa que uma sentença ou string. Vamos lá. Então, uma palavra sobre um dado alfabeto é uma sequência finita de símbolos. Então, sequência finita é porque a ordem importa. Por isso a sequência é finita porque não pode ser infinita. Então, se o meu alfabeto, por exemplo, é 0 e 1, exemplos de string possíveis são 0, 0, 1, 1. Repare que, ao contrário do que vocês estão acostumados em linguagem de programação, a gente não costuma botar aspas aqui. Né? 1, 0, 1, 0, 1. E também tem o string vazio. Mas se eu não uso aspas como linguagem de programação, normalmente eu uso uma letra especial, grega, para representar esse string vazio. Normalmente a gente usa esse epsilon aqui, que no TeX é chamado de var epsilon, e outros livros usam esse epsilon aqui ou esse lambda aqui. Tá? Enfim. Isso daqui, esses três símbolos podem representar o string vazio. A gente vai tentar no curso usar esse aqui. Então, o string é interessante porque eu posso fazer operações com eles. E vocês estão acostumados com isso em linguagem de programação, né? A principal... nem estou falando aqui de substring, tá? Mas estou falando principalmente dessa operação aqui, que é a concatenação. Concatenação, a ideia, vocês sabem o que é. Se eu tenho aqui esse alfabeto aqui, com dois strings aqui, ABA e o AB. Eu posso aplicar essa operação aqui de concatenação e obter ABA, AB. Tá?
Então isso aqui é a concatenação. Então vamos ver os exemplos. O que são os exemplos? Por exemplo, aqui A, B concatenado com ele mesmo. Vai dar A, B, A, B, A, B, A, B. E esse string vazio ele é o elemento neutro da concatenação. Né? String vazio, ó, concatenei E com A, não altero o A. Fica o A. Concatenei com E com B, não altero o B. Fica B. Concateno A e B, obtenho A e B. Né? Então essa operação tem um elemento neutro. Né? O conjunto de todos os strings de um alfabeto é representado por isso aqui. Ó. O nome do alfabeto, estrela em cima. A estrela significa todos os strings desse alfabeto. Depois a gente vai ver o motivo disso. Né? E para quem conhece um pouco aí de álgebra, ou fez o curso de matemática discreta, sabe que um conjunto, que aqui no caso o conjunto de todos os strings, com uma operação que tem elemento neutro, é chamado de monoide. Né? Nesse caso aqui, esse monoide aqui, para quem sabe o que é isso, é um monoide livremente gerado pelo alfabeto sigma 2. Quem não sabe o que é, pode esquecer isso aqui. A gente não vai usar nada importante. O que a gente vai usar, a gente fala só no momento de mais para frente no curso. Muito pouco. Outra coisa que eu posso fazer com os strings é pegar o número de ocorrências dele. Que é, isso aqui eu só estou falando porque eu quero registrar esse símbolo aqui que vai aparecer muito em exercícios, né? E em provas, talvez. O número de ocorrência de um símbolo do alfabeto, que pode ser A ou B, em um string. Então, por exemplo, quantos A's tem C, B, A, C, B, A, C, C? 2. Quantos B's tem? 2. E quantos C's tem? 4. E geralmente para o comprimento do string, né, que vocês estão acostumados com length em linguagem de programação, a gente vai representar simplesmente pela cerquilha sem o subscrito, ou simplesmente vai botar essas barras aqui de módulo ao redor do string. Vai representar a cerquilha W ou o módulo de W com o tamanho do string W, né, o comprimento dele. Como no caso do string vazio, né, esse tamanho definido como zero. Okay? Então, isso é o que podemos fazer com o string. Realmente é muito fácil. E vamos para o último conceito desse vídeo, que é o conceito de linguagem. E o que é uma linguagem? Uma linguagem é um conjunto de strings. Então, uma linguagem sobre um alfabeto sigma é um conjunto de strings sobre o alfabeto sigma. Então, exemplo de linguagem sobre esse alfabeto aqui. Eu posso pegar a linguagem vazia, ó, não tem string nenhum. Não tem nenhum elemento. A linguagem 2 só tem um string, o string vazio. Então, não confundir essas duas linguagens. Essa linguagem aqui não tem nenhum string, essa linguagem aqui tem um string. Essa linguagem 3 tem 2 strings. Os 2 strings de tamanho 1 que eu posso fazer com símbolos do alfabeto. A linguagem 4 tem 4 strings, os 4 strings de tamanho 2 que eu posso fazer com símbolos desse alfabeto. A linguagem 5 tem 7 strings, são os 7 strings com tamanho menor ou igual a 2 que eu posso fazer com os símbolos desse alfabeto. A linguagem 6 tem infinitos strings. Então isso é um problema que a gente vai endereçar rapidamente, que é como que eu vou especificar essa linguagem, né? Talvez aqui, ó, 00, 010, 00. A pessoa, a gente está botando aqui os 3 pontinhos, eu estou achando. Vocês entenderam o que eu quero dizer. É isso que significa esses 3 pontinhos. E aqui nesse caso, as strings que começam com 0 terminam com 0 e no meio deles só pode ter uns, 0 ou mais uns. É isso que quer dizer esses 3 pontinhos aqui. Então tem infinitos strings. Aqui tem uma outra linguagem infinita, que é a seguinte. Vamos ver se ela tem algum padrão. Tem o string vazio, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Aqui strings de tamanho 0. Aqui strings de tamanho 1. Quantos strings de tamanho 1 eu tenho com número par de zeros? Só esse. Quantos strings de tamanho 2 eu tenho com número par de zeros? Esse e esse. Quantos strings de tamanho 3 eu tenho com número par de zeros?
eu tenho 4, esse e esse com 2 zeros, e esse aqui com nenhum zero. E aqui os strings de tamanho de 4 com número par de zeros que não terminaram, só tem 2 deles aqui. Então, talvez nem seja fácil ver esse padrão, mas de novo eu tenho aqui os 3 pontinhos. Uma das coisas que a gente vai investigar em breve é como especificar de uma forma precisa essas linguagens infinitas, se é que elas podem ser especificadas. Né? Bom, linguagens basicamente é isso, e então pararíamos por aqui, né? Vimos os 3 conceitos importantes: alfabeto, strings e linguagens. Só vamos ver aí algumas operações que podemos fazer com linguagens também. Que operações são essas? Linguagens são conjuntos de strings. Então, obviamente, eu posso fazer a união e interseção. Então, por exemplo, aqui, L2 união L3 união L4 é esse símbolo vazio, é o string vazio, os 2 strings de tamanho 1 e os 4 strings de tamanho 2. Então, a união das 3 dá os strings de tamanho menor ou igual a 2. Então, eu posso dizer que L2 união com L3 união com L4 dá a linguagem 5. E a interseção, por exemplo, L3 são os strings de tamanho 1, L4 são os strings de tamanho 2, então, obviamente, a interseção é vazia. E vazio é a linguagem 1. Né? Posso fazer união e interseção também. O que mais que eu posso fazer com linguagem? Uma coisa interessante é que com os strings eu posso fazer concatenação. Então, essa operação de concatenação entre strings, ela vai induzir de forma natural uma operação de concatenação entre linguagens. Essa operação é isso aqui. Eu tenho 2 linguagens, L1 e L2. A concatenação entre as 2 linguagens é o conjunto de todos os strings que eu posso formar, concatenando um string da linguagem 1 com um outro string da linguagem 2. Então, por exemplo, vamos concatenar L3 com ela mesma. Eu vou pegar um string de tamanho 1 e concatenar com outro string de tamanho 1. Então, eu posso obter 0 concatenado com 0, 0 concatenado com 1. Posso pegar 2 vezes esse aqui, 1 concatenado com 1, ou posso pegar 1 concatenado com 0. Então, L3 concatenado com L3 dá L4. Observa que se eu pegar a linguagem vazia e concatenar com outra linguagem qualquer, sempre obtenho a linguagem vazia. Por quê? Porque não tem como escolher um string W1 de dentro da linguagem vazia. Então não tem nenhum par ordenado W1 W2 que eu possa concatenar aqui. Ó. E finalmente, se eu pegar a linguagem que só tem o string vazio e concatenar com L, a única opção para W1 é o string vazio, que é o elemento neutro da concatenação de strings. Então, nesse caso, eu não altero L. Então, o que eu posso falar é que a linguagem que só tem o string vazio, só tem um elemento. Um string ou string vazio é o elemento neutro da concatenação de linguagens. Bom, se eu posso concatenar linguagens, eu posso repetir. Por exemplo, eu concatenei L3 com ela mesma. Eu posso repetir essa operação. Em geral, eu falo o seguinte, ó, L concatenada com L, L ao quadrado. E aí eu começo com L uma vez, L elevado a 1 é a própria L, e L ao quadrado é L concatenado com L, e em geral L elevado a N mais 1 é L concatenado com L elevado a N. Né? Então, por exemplo, se L for isso aqui, L ao quadrado é pegar um string da L e concatenar com outro string da L. O primeiro string é um desses 3, o segundo string é um desses 3, combinar um desses 3 com um desses 3, dá um desses 9 aqui. Né? Por exemplo, esse último é o 0, 1, concatenado com ele mesmo. E o primeiro é o 0 concatenado com 0. Óbvio que eu vou ter no máximo 9, mas eu posso ter casos de linguagem que tem 3 elementos que eu tenha menos de 9, porque isso aqui pode repetir. Por exemplo, essa linguagem aqui, vazio 0, 0, 0, L concatenado com L, vocês peguem um cara daqui e concatenem com outro cara daqui, vocês vão obter um string que tem 0 zeros, ou 1 zero, ou 2 zeros, ou 3 zeros, ou 4 zeros. Só tem uma dessas 5 opções, eu não tenho 9. Tá? Na verdade, não é a melhor opção começar aqui com L1. Eu poderia começar com L elevado a 0.
Qual a linguagem a gente deve definir como sendo L elevado a zero? Se eu não faço a base da minha definição aqui, o L elevado a 1, eu tenho que usar L elevado a zero. E a base da definição do L elevado a zero seria, eu gostaria que L elevado a 1 fosse L concatenado com L elevado a zero. Ora, mas L elevado a 1 tem que dar L. Como é que L vai ser L concatenado com L elevado a zero? Quem que deve ser o L elevado a zero? Exatamente o que vocês pensaram. L elevado a zero tem que ser a linguagem que é o elemento neutro da concatenação de linguagens, que é a linguagem que tem apenas o string vazio. E a última coisinha que a gente pode fazer com as linguagens é essas duas linguagens aqui, que são a L estrela e a L+. A ideia é que se eu tenho se a L for essa aqui, ó, 0, 1, L estrela é todos os strings que eu posso formar concatenando os elementos de L quantas vezes eu quiser. E o L+, é todos os strings, na verdade, isso aqui é o resultado, né? O L+, é todos os strings que eu posso fazer com os elementos de L, concatenando L com L mesmo, no mínimo uma vez. O L estrela eu posso fazer 0 vezes. Ou seja, o L estrela sempre vai incluir o L elevado a zero. Então vai sempre incluir o string vazio. O L+, nesse caso aqui, não inclui o string vazio. Nesse caso que L é igual a 0, 1, ele vai dar todos os strings não vazios formados por esse alfabeto aqui. Porque eu não vou repetir L 0 vezes. Obviamente que se a minha L, por acaso, minha linguagem tiver o string vazio, o próprio L+ vai poder ter o string vazio. Né? Terá o string vazio. Então, por exemplo, se L é 0, 0 com 1 e não 0, 1, 0, 0 com 1, quem é L estrela? Concatenando 0 vezes os elementos da L, eu obtenho o vazio. Uma vez eu obtenho 0, 0 e 1. Duas vezes, aí eu obtenho 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 e 0, 0, 0, 0. Concatenando 3 vezes, eu obtenho 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. E assim vai. Então, realmente não vamos falar mais nada sobre isso. São os 3 primeiros conceitos: alfabeto, string e linguagem. Linguagem é um conceito importante. Se vocês entenderam esse conceito, vocês irão bem no curso. Vamos ver os exercícios para vocês fazerem. Na próxima aula a gente vai ver. Vocês podem aí parar o vídeo e copiar os exercícios. Na próxima aula a gente vai tirar as dúvidas sobre os exercícios. Esse exercício 4 não é um exercício para a gente pensar para a próxima aula. Não vamos tirar dúvida. É só para vocês pensarem antes de assistir o próximo vídeo. Porque vai ajudar vocês a assistir o próximo vídeo. Ok? Então, pessoal, é só isso. O próximo vídeo vai ser Conceitos Básicos, parte 2. Então, ele vai ter a mesma numeração, 1.2, porque o 1.1 é a contextualização, que ainda não existe como vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.